Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Eu era bastante obeso, cheguei a pesar quase 150 quilos, passei por cirurgia bariátrica, cheguei ao final do Ironman Brasil e eu procuro nesse canal dividir com vocês a minha experiência e de como o esporte transformou a minha vida, não é? E falar também um pouco de cardiologia, prevenção cardiovascular, motivação, inspiração e fazer aqui desse canal uma espécie de caldeirão dividindo todas essas informações, colaborando com um pouco mais de conteúdo para que vocês possam entender um pouco melhor o assunto. Tá bom? Então eu agradeço você estar aqui comigo. Se você acredita que esse conteúdo ele é relevante para alguém, algum amigo, alguém da sua família, peço que você o compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aí o seu joinha e coloca para mim nos comentários alguma dúvida que porventura tenha ficado para que a gente possa conversar num ambiente bem informal. Tá legal? Acesse também aqui no nosso canal a playlist com as histórias de transformação. Essa playlist é muito especial, são pessoas que usaram o esporte como uma ferramenta de transformação pessoal para um problema de saúde ou para uma situação adversa na vida e descobriram, as que não conheciam, descobriram no esporte ferramentas de transformação da sua vida que não ficaram apenas no âmbito do esporte, elas conseguiram tirar lições que utilizam para todas as áreas da vida pessoal, profissional, relacionamentos. Então são histórias muito interessantes que vale a pena conferir, tá legal? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado que são os suplementos e a saúde cardiovascular. Eu vou comentar especificamente sobre um estudo que foi apresentado recentemente, mas eu quero usar esse assunto como um alerta para trazer algum esclarecimento sobre a suplementação e a saúde cardiovascular. Tá legal? Muito bem, então vamos lá. A indústria de suplementos nos Estados Unidos, ela é um gigante comercial. Ela movimenta 50 bilhões de dólares, tem mais de 90 mil produtos e 75% da população americana, 3/4 dessa população, consome algum tipo de suplemento todos os dias. Dentro do contexto da população americana, isso é um número que chama muito a atenção, porque em 60% das calorias advindas da dieta dessas pessoas vêm de fontes ruins, que são os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos com alto tempo de prateleira, alimentos hiperpalatáveis, cheios de estabilizantes, conservantes químicos, que têm muito poucos nutrientes em forma natural, e aí eles são usados efetivamente para dar lucro para os seus fabricantes. Então, nos Estados Unidos, 60% das calorias de uma dieta diária padrão do cidadão americano vem dessa fonte. Aqui na América Latina nós estamos chegando lá, nós estamos em torno de 40%. Mas a gente é bombardeado por uma indústria que estimula demais esse tipo de consumo alimentar. Então, nós temos que analisar tudo isso com muito critério e observar que a indústria, ao mesmo tempo que ela estimula o consumo de alimentos e de substâncias que não fazem bem para a saúde, fontes alimentares muito duvidosas e muitas vezes nocivas até, do outro lado, ela estimula o consumo de suplementos alimentares. Então, o que você não obtém de uma fonte de alimentação natural, com uma dieta balanceada, comendo mais frutas, legumes, verduras, grãos, peixes, tirando o açúcar, tirando o excesso
de gordura saturada, o excesso de carboidratos, você tem que ter num suplemento. Então é uma lógica meio esquisita de raciocínio, parece que é o círculo da anti-saúde. Você obtém seus nutrientes de fontes ruins e para isso você tem que suplementar. Então é algo meio difícil da gente justificar do ponto de vista de saúde e de prevenção cardiovascular. Dentro desse contexto foi apresentado num dos congressos de cardiologia mais relevantes do mundo, um estudo que deu o que falar. É o estudo SPORT, que é um estudo pequeno, um estudo observacional, que levou em consideração somente 190 adultos durante 28 dias, que tinham uma alteração no colesterol, nos triglicerídeos e principalmente no LDL colesterol, que não tinham doença cardiovascular, e esses 190 indivíduos foram divididos entre 8 grupos de tratamento. Um, que era uma estatina de alta potência, que era a rosuvastatina, outro grupo, que era o grupo placebo, que era o grupo que não tomava nada, nenhum tipo de medicação, e 6 suplementos alimentares comumente consumidos nos Estados Unidos. Nem todos eles nós temos aqui no Brasil, mas lá a oferta deles é maior, que era o óleo de peixe, a canela, curcumina com piperina, os fitoesteróis, o arroz vermelho fermentado e a alicina, que é um suplemento derivado do alho, né? Então esses 6 suplementos foram estudados. E os achados foram que nenhum deles foi eficaz nesses 190 adultos, nesse período de 28 dias, para reduzir o LDL colesterol total ou os triglicérides. Quem teve esse efeito foi a rosuvastatina de 5 mg, que nós sabemos que é uma estatina de última geração, de alta potência em dose baixa, que reduziu em torno de 38% o LDL colesterol, reduziu o colesterol total em torno de 24% e os triglicérides em torno de 20%. O óleo de peixe não teve nenhum efeito benéfico e o derivado do alho aumentou o LDL colesterol. Isso trouxe um certo agito no mundo da cardiologia e nos fez questionar se os suplementos que as pessoas consomem, se elas efetivamente produzem algum benefício. Aqui no Brasil, os suplementos eles são um pouco mais caros, né? Ele não é um produto barato de se comprar. Então a gente substitui muitas vezes por receitas caseiras, né? Aquela que o amigo passa, o vizinho passa, a gente vê na internet. Então ou você toma lá a berinjela batida de manhã no liquidificador para diminuir o colesterol, ou você toma água morna com limão para também diminuir o colesterol, ou você faz um outro chá qualquer para diminuir o açúcar. Enfim, receitas existem as mais diversas. O problema é que muitas vezes as pessoas tem aquele conceito de que a indústria é toda comprada, eles querem empurrar goela abaixo da gente esses medicamentos e são muitos remédios, cada um para uma coisa diferente, fica tudo muito caro, então a gente acaba indo para a receita caseira. É um argumento válido. Entretanto, as pessoas às vezes deixam de tomar os remédios que são já cientificamente comprovados para combater um determinado problema, seja ele diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia, e usam somente a receita caseira. Às vezes as pessoas até usam a receita caseira como um coadjuvante no tratamento. A gente pode dizer que nós não podemos afirmar com certeza que não faz mal nenhum, né? Mal não vai fazer. Existe até, como esse estudo nos mostrou, que até a alicina ela aumentou o LDL colesterol. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, até mesmo com as receitas caseiras e a suplementação natural. Mas nós não podemos de maneira nenhuma deixar de usar a medicação prescrita pelo médico para utilizar somente suplementos ou receitas que nós não sabemos se tem benefício comprovado. Então esse é um ponto muito importante. O outro ponto importante que a gente tira de lição da apresentação desse trabalho é a seguinte questão. Então você está dizendo que nenhum suplemento
serve para a saúde cardiovascular? Não é isso que eu estou dizendo. O que nós temos que atentar é para os resultados específicos dos estudos científicos os quais esses suplementos foram utilizados. É muito complicado nós fazermos a extrapolação para cenários onde esses suplementos ou as receitas ou o que quer que seja não foi testado. Então, vou citar um caso clássico. O suplemento de ômega 3 ou óleo de peixe, ele é bom para a saúde? Existe muito marketing e muita informação, muitas vezes de fonte duvidosa, de que a suplementação ela traz benefício cardiovascular. Nós temos muito pouca evidência científica, para não dizer quase que nenhuma, de que para o indivíduo saudável, que não tem problema de triglicéridos, que não toma remédio, que a suplementação com óleo de peixe ela é benéfica. O que aconteceu foi que o óleo de peixe, ele foi, ou o DHA e o EPA, que são dois ácidos encontrados no óleo de peixe, eles foram administrados de maneira suplementar a indivíduos que tinham hipertrigliceridemia grave e que já tomavam medicação em doses máximas ou doses elevadas. E essa suplementação foi dada numa dose também elevada de 1 a 4 gramas ao dia. Nesses indivíduos e somente nesses indivíduos, a suplementação se mostrou benéfica. Então quer dizer que eu posso tomar óleo de peixe, eu dar para todo mundo óleo de peixe, que isso também vai diminuir o colesterol? Nós não podemos fazer essa extrapolação. Isso é um desvio da linha de pesquisa no qual esse suplemento foi estudado. Então você vê como é perigoso a gente extrapolar muitas vezes o resultado de um estudo científico. O que um outro estudo nos mostrou, em 2019, publicado numa revista científica super renomada, é que em mais de 25 mil indivíduos sem doença cardiovascular e sem alteração dos triglicérides, que doses em torno de 1 grama ao dia não trouxe benefício comprovado. Mas em pessoas já portadoras de diabetes ou de doença cardiovascular, a suplementação em doses elevadas diminuiu em 25% a taxa de desfechos cardiovasculares. Então, nessa população já de alto risco de eventos cardiovasculares, que já tomava medicação em doses elevadas e também já tinha hábitos de vida saudáveis ou estavam corrigindo seus hábitos de vida, seus hábitos alimentares, a suplementação trouxe benefício. Nós não podemos afirmar a mesma coisa em indivíduos que têm uma hipertrigliceridemia leve, que às vezes não fazem uso da medicação na sua dose maior, na sua dose mais elevada possível, que não corrigiram hábitos de vida, de que essa suplementação terá benefício consistente ao longo do tempo. O que se usa como justificativa é que nas fontes naturais, como no salmão e outros peixes, como o atum também, a dose que se encontra desses ácidos, como o DHA e o EPA, são doses muito pequenas. E as doses estudadas foram doses maiores. Então você precisa atingir a dose estudada para ter o benefício. Mas essa é uma extrapolação do estudo científico. Não é isso que foi estudado. Em resumo, no caso específico da hipertrigliceridemia, nós sabemos que no indivíduo sem doença, com níveis de colesterol pouco aumentados, não utilizando dose máxima da medicação, muito provavelmente a suplementação não trará benefício nenhum. Esse assunto ele está na crista da onda. Os suplementos e a saúde cardiovascular estão sendo muito estudados. Então nós vamos ver ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, muitos estudos desenhados especificamente para a prevenção primária, ou seja, para indivíduos que não têm doença cardiovascular, ou desenhados para a prevenção secundária, para indivíduos já portadores de doença ou com vários fatores de risco, tentando se
desenhar, né, ou tentando se estudar efetivamente se eles vão diminuir o número de eventos cardiovasculares graves, como acidente vascular encefálico e o infarto, e consequentemente diminuir a mortalidade. Então, nós temos que analisar tanto os estudos científicos quanto as indicações de suplementos dentro da saúde cardiovascular com muito cuidado. Tentar obter de fontes fidedignas na própria internet, com os médicos respeitados, que tenham formação na área e que possam orientar adequadamente se os suplementos ou mesmo as receitas caseiras, se elas têm indicação, se elas podem efetivamente promover benefício, mas o que nós já sabemos de antemão, e essa é uma recomendação, que a maioria dos nutrientes que são oferecidos em suplementos, mesmo que não seja nas doses oferecidas pelos suplementos, podem advir de uma alimentação equilibrada, uma dieta balanceada, seguindo as recomendações ou as diretrizes nacionais e internacionais sobre prevenção cardiovascular, de colocar na dieta, inserir na dieta porções de frutas, legumes e verduras, porções de grãos, alimentos naturais, alimentos mais naturais, peixe uma vez na semana, diminuir a ingestão de açúcar e de comida processada. Então, essas recomendações, elas nunca terão prazo de validade. O que nós entendemos, pelo menos por enquanto, até agora, sobre a suplementação, não nos dá muita informação, mas pelo menos no caso de prevenção primária, provavelmente não trazem benefício adicional. Em relação à prevenção secundária, aparentemente, pelo que sabemos até agora, também não são melhores do que a medicação já comumente prescrita. Tá legal? Então, converse com seu médico, veja com ele se tem indicação de você tomar algum tipo de suplemento, mas antes de qualquer decisão, corrija os pontos mais básicos. Acerte a dieta, sono de qualidade, atividade física regular, boa hidratação, boa higiene da mente. Com certeza você já estará fazendo bem para a sua saúde. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E sigam também o Transpire e Transforme lá no Instagram, nós temos conteúdo novo todo dia. Também curtam a nossa página no Facebook. Eu agradeço demais você ter ficado comigo até o final desse vídeo. E eu espero vocês de novo no próximo vídeo. Valeu!